Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Nós temos estudado, refletido e meditado nas 10 palavras de Deus ao povo que havia sido liberto do Egito e estava em direção à terra prometida. Nós temos visto a cada momento a respeito das palavras de Deus que traz liberdade, que traz transformação, que concede graça a eles. O foco nosso tem sido, domingo após domingo, mostrar que Deus é um Deus que traz vida, que traz renovo, que traz graça, um Deus que traz amparo. E hoje nós já estamos na 9ª palavra das 10 que nós encontramos no livro do Êxodo. O verso de hoje será o de número 16, um versículo muito bem conhecido, uma palavra que todos nós já ouvimos, já tomamos conhecimento a respeito dela, mas que nessa noite teremos a oportunidade de refletir um pouco mais. Êxodo, capítulo 20, verso de número 16, diz assim a palavra do Senhor: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Uma palavra curta também. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Uma das coisas que nós precisamos pensar e trazer diante de nós em relação a esta palavra de Deus é a realidade da cultura em que nós vivemos, que é marcada pela desconfiança. Uma cultura que não só gera desconfiança de um indivíduo em relação ao outro, mas também uma cultura marcada pela deslealdade. Não é raro no nosso cotidiano nós vermos pessoas que quebram a aliança, não aliança estabelecida num relacionamento conjugal, necessariamente, mas uma aliança entre pessoas, um vínculo de amizade, de respeito, de compartilhamento. Nós vivemos em uma sociedade em que é muito comum, é muito natural, malignamente falando, as pessoas falarem mal umas das outras, as pessoas criticarem as outras, e não uma crítica que habitualmente chamamos de construtiva, porque uma crítica construtiva você pode falar olhando nos olhos da pessoa. Quando você não tem coragem ou entende que não é possível dizer o que você diz olhando no olho da pessoa, é porque de fato há um conteúdo ou há uma intenção de maldade, portanto se torna um falso testemunho. Essa palavra aqui, ela se refere a qualquer comentário maldoso que qualquer um de nós poderíamos ou podemos falar contra o outro. Quando nós lemos as 10 palavras de Deus aqui no livro do Êxodo, todas elas estão interligadas, uma está associada à outra. Porque, como vimos no decorrer desses últimos domingos, e estudamos, por exemplo, a palavra não matarás, você não mata só através do assassinato, você pode matar falando mal daquela pessoa, você pode prejudicar a sua imagem, você pode atacar a sua dignidade, você pode prejudicá-la em relação ao seu conceito moral enquanto pessoa. Então isso é fazer um falso testemunho, isso é você atacar, ofender, machucar a vida do outro, né? Nós vimos que a gente não mata as pessoas só fisicamente, mas a gente mata elas também no nosso coração, né? Foi o que Jesus disse, né? Ele falou: se você odiar o seu irmão, você já o matou no seu próprio coração. Então, a palavra de hoje é um desafio para nós, para que possamos nos policiar e pedir para que Deus nos ajude, por meio do seu Santo Espírito, a termos uma postura sempre cristã, ao invés de cedermos a comentários irresponsáveis, informações maldosas e coisas que estão associadas a estas coisas. E como já falei no início da mensagem nessa noite, nós estamos muito acostumados com isso. Às vezes uma informação que você nem sabe se é verdade ou não, mas você repassa. Ouvi falar, me disseram, você conhece aquela pessoa? Olha, eu não conheço, mas já ouvi falar tanta coisa sobre ela. Comentários que prejudicam o outro e que estão associados a esta palavra de Deus, em que Deus diz assim: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, na terra que eu estou dando para vocês, enquanto povo, enquanto nação,
Não prejudiquem uns aos outros. O contexto desse texto vai na busca de uma espiritualidade cristã madura. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 34, ele disse o seguinte, que a boca fala do que está cheio o coração. Se o comentário que sai dos nossos lábios é maldoso, é que no nosso coração há muita maldade. Se o nosso comentário é para que prejudique o outro, é que no nosso coração há um desejo de prejudicar o outro. Nós vimos hoje na escola dominical, e há um texto correlato também, no Evangelho de Mateus, a gente estudou em Marcos hoje de manhã, mas Mateus capítulo 15, versículo 11, Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai do seu coração. Então, quando Deus dá essa palavra para que Moisés dirija ao seu povo, de que o povo não deveria dar falso testemunho, ele está dizendo que todos que confiam, creem e obedecem a ele, devem tomar todo cuidado em relação aos comentários negativos que faz. Porque os comentários negativos corrompem a nossa alma, corrompem a gente. Se você abrir a sua Bíblia, lá na carta de Tiago, capítulo de número 3, verso de número 6, Tiago 3,6, você vai encontrar uma palavra de Tiago que nos alerta nesse aspecto. Tiago vai dizer assim, olha, capítulo 3, verso 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago está dizendo que a língua, o comentário maldoso, a forma como nós falamos a respeito dos outros, sobre os outros, ou até mesmo com os outros, corrompe o nosso corpo como um todo. É um membro muito pequeno no corpo, mas que prejudica de maneira geral. Então, a orientação para nós e a reflexão bíblica para a gente nessa noite é para que possamos sempre orar, pedindo para que Deus nos ajude a viver na contramão da realidade cultural na qual estamos inseridos. Porque isso é muito comum, é muito comum. É comum no ambiente de trabalho, é comum no ambiente familiar, é comum no ambiente eclesiástico, é comum na vizinhança, é comum em todos os lugares, e às vezes a gente vai se tornando tão acostumados com isso, que vamos reproduzindo isso. O pai sai de casa, a mãe fala para o filho mal do marido. Teu pai não aguenta mais ele. Teu pai não tem jeito. A mãe sai, o pai fala. Tua mãe, só Jesus na causa. A pessoa vai na igreja e às vezes comenta, porque o fulano de tal, eu não gosto muito. Eu não gosto do jeito que ele fala, não gosto do que fala. Você vai para o trabalho, você cumprimenta a pessoa pergunta um negócio para você, você responde todo sorridente. Você pergunta, você quer um cafezinho? Eu vou lá pegar para você. A pessoa fala, não, obrigado, agradeço. Daí você sai e vai para o outro e fala, nossa, você não suporta aquela pessoa. Ela é muito chata, ela é insuportável. Você está vendo como que isso é muito comum no nosso dia a dia? E a gente vai levando isso de uma maneira indiferente. E a palavra de Deus, a nona palavra, é um convite para que nós abramos os nossos olhos para que não venhamos dar falso testemunho. O que essa nona palavra nos proíbe? Vamos falar no primeiro momento sobre isso. Para o que essa palavra nos abre os olhos? Uma das coisas é em relação à prática da mentira. Não falarmos mentiras. A essência do falso testemunho contra o próximo é falar algo que prejudica uma pessoa ou criar uma imagem sobre ela e você levar isso adiante, até mesmo em alguns momentos sabendo que não condiz com a verdade, ou que é uma meia-verdade, ou que pode ser uma verdade para você, porque a gente faz leituras do que acontece, e a gente chega a conclusões, e às vezes pela leitura que fazemos e as conclusões que chegamos, entendemos que aquilo é uma verdade, mas é uma verdade para nós. Por isso uma pessoa que talvez você não se simpatize, o outro ame. Alguém que você diz, essa pessoa
é insuportável, o outro diz, é a pessoa mais adorável de conviver que existe. São visões diferentes. E uma das coisas que nós encontramos na palavra de Deus é a importância de abandonarmos a mentira. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, ele vai dizer o seguinte, olha só, Paulo escrevendo aos Efésios, no 4º capítulo, no verso 25, ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. Portanto, reforçando, tudo que você não se sente confortável em dizer para a pessoa, mas se sente à vontade para dizer na ausência dela, provavelmente você está quebrando essa nona palavra. Você pode justificar de várias formas. Eu não vou falar para ela para não causar confusão. Eu não vou dizer para ela para não criar um clima de animosidade. Eu não vou falar para que a gente não fique num relacionamento de trabalho desconfortável. Mas se você diz para o outro, você não deu o direito nem da pessoa de se defender ou de se justificar. E você cria uma má imagem. A palavra de Deus, ela não quer dizer e não quer defender a atitude ou comportamento de pessoas que às vezes falam o que pensam, sem filtro, sem bom senso, sem equilíbrio. Uma pessoa que às vezes chega para outra e fala assim, eu não falo o que eu penso mesmo, doa a quem doer. E trata o outro de maneira desrespeitosa, de maneira agressiva. Nada disso. Mas o que a palavra de Deus vai mostrar é que se você se preocupa com alguém, se você ama alguém, se você tem o desejo de melhorar o relacionamento, a convivência com o outro, você precisa aprender a dizer a verdade em todos os momentos, mas a verdade em amor. Então, a palavra é para que nós tomemos cuidado com a prática da mentira. Uma outra coisa que nós devemos tomar cuidado é pelo falso juízo. Às vezes a calúnia. A calúnia é quando você imputa algo falso sobre o comportamento de alguém. Você atribui valores ao que a pessoa fez, os seus valores próprios, e você então começa, através da sua leitura do que aconteceu, você começa a propagar uma visão distorcida do outro. Você diz algo que você não viu que a pessoa fez. Aquela pessoa pegou algo que não era dela. Pegou? Pegou. Você viu? Não vi, mas me falaram. As fontes são confiáveis. Aonde que é a fonte? Não posso dizer. Mas quem te contou? Não posso falar, eu ouvi por aí. Você vai propagando algo. E às vezes a coisa é tão grave, que mesmo que depois descubra que tudo foi uma mentira, uma calúnia e não um fato, a imagem da pessoa já foi destruída. Ela já foi muito prejudicada. Portanto, a palavra de Deus vai dizer para nós, para tomarmos cuidado com a calúnia. Mesmo quando tem algo que você vê, a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos procurar a pessoa, conversar com ela e em amor lidar com a situação. As injúrias, qualquer ofensa à dignidade do outro, a difamação, a imputação de alguma coisa ofensiva à reputação de alguém. Todas as vezes que nós levamos isso para frente, esse falso juízo, nós estamos dando um falso testemunho. E isso é muito sério. No Salmo de número 15, o salmista faz uma pergunta: quem entrará no templo do Senhor? Para falar sobre adoração. E a resposta do salmista no Salmo 15, no versículo 13, vai ser a seguinte: aquele que não usa a língua para difamar e não lança calúnia contra o seu próximo. O salmista, quando ele trabalha com o conceito de integridade na vida de adoração, ele vai dizer que adorar a Deus está ligado também ao controle que temos através do ato de não difamar e não caluniar as pessoas que estão ao nosso redor. Então lute contra isso. Quando vier aquela vontade de você falar de alguém, você respira fundo e fala: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me dá força. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos mostra, para que tomemos cuidado, é de não acolher o falso testemunho. Porque talvez você poderia dizer assim: pastor, eu não sou de falar da vida dos outros, mas talvez você gosta de ouvir da vida dos outros.
Tem gente que não gosta de dar notícia, mas gosta de ouvir notícia, né? Como é que está a situação do fulano? Ah, mas você não sabe de mais nada? Ah, você não sabe, mas inventa, né? Dá notícia, eu quero ouvir, né? Você acolhe o comentário maldoso. Portanto, a palavra de Deus vai nos mostrar que nós devemos evitar. Quando alguém te procurar para poder falar de alguém, oriente essa pessoa a procurar a pessoa de quem ela está falando. Converse com a pessoa, converse com ele, procure ele. Não leve à frente. O salmo de número 1, o primeiro salmo do Saltério, é um salmo muito conhecido por nós, que fala das bem-aventuranças, e a gente conhece bem os versículos. Ele vai dizer: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não seguir o conselho dos ímpios significa não acolher o conselho dos ímpios. É não tornar a prática dos ímpios uma prática sua. É você não ser conivente com aquilo que está sendo propagado, ensinado ou dito de maneira errada. Portanto, quando alguém chega para você e quer criar um clima dentro da empresa, da organização, de colocar uns contra os outros, você precisa pedir a Deus muita sabedoria e dizer: olha, se você quiser conversar com a pessoa, converse com ela, mas eu não vou fazer parte disso. É não acolher. Porque senão os problemas só prosseguem, e ao invés da gente ir ao encontro das pessoas para resolver, a gente começa a criar conflitos e mais conflitos, e vai prejudicando a imagem de todos aqueles que estão ao nosso redor. E com isso a gente vai perdendo a sensibilidade. A gente vai perdendo a empatia. A pessoa vem e fala mal do outro, e isso é como se fosse algo normal, natural. Como se fosse algo indiferente. E isso vai se tornando para nós algo tão simples, e a gente não se dá conta de que estamos causando um equívoco. Não questione a integridade dos outros. Não dirás falso testemunho. Tome cuidado. Hoje, a gente fica sabendo muito da vida dos outros, né? Internet faz isso, né? Você chega no Instagram, no Facebook, você abre lá e fala assim: fulano foi viajar. Está sobrando dinheiro, né? Ah, o fulano está comendo num restaurante X. Aí você começa a ficar comentando a vida dos outros. Ah, o fulano e não sei o quê. Deixa o fulano viver a vida dele, irmão, em nome de Jesus. Para de comentar. Para de ficar falando da vida dos outros. Ah, está publicando foto todo felizinho aqui, mas eu sei que está com um monte de problema. Vai dobrar teu joelho e orar pelo teu irmão, em vez de ficar fofocando com os outros. Né? Vem cá que eu tenho um negocinho para te contar. Ficou sabendo? Falso testemunho. Não, mas minhas fontes são confiáveis. Não deixa de ser a propagação de algo que, por mais que você acredite que seja uma verdade, tem todo um conteúdo ligado às informações que você recebe. Porque você nunca sabe a história toda. Você nunca conhece de maneira completa. Portanto, essa nona palavra, ela nos leva a um desafio de maneira positiva. Essas colocações, até agora, é um despertar para nós, para os equívocos que podemos cometer. Mas a palavra de Deus também nos mostra sobre coisas boas que devemos fazer. E uma delas é falar a verdade em amor. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, nós temos uma palavra que vai falar a respeito disso. Porque versículo 25 a gente leu que devemos deixar a mentira. No 4, versículo 15 de Efésios vai dizer assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Ele está dizendo: olha, fale a verdade. Fale a verdade e fale a verdade em amor. Esse é um conceito de amizade importante que nós precisamos ter. Ser amigo é saber conversar com o outro sobre temas e situações difíceis, mas em amor. Não é essa fala agressiva, inconveniente, julgadora, mas sim uma fala em que a preocupação se manifesta e o anseio por aconselhar está presente. Isso é amizade. Porque se você é amigo de alguém e essa pessoa está andando por caminhos perigosos
e as pessoas estão caluniando a respeito dela, estão dizendo mentiras sobre ela, e você não tem a liberdade como amigo de conversar com ela sobre isso, e você fala para outra pessoa sobre ele, que tipo de amigos somos nós? Isso é amizade? A amizade em que eu não posso conversar com um irmão, um colega, a respeito de algumas coisas que são delicadas, mas eu posso falar para o outro sobre a vida dele? Se eu não tenho coragem de dizer para ele, no mínimo, eu devo guardar isso no meu coração e falar só diante de Deus em oração e para mais ninguém. Porque senão eu estou dando falso testemunho. Senão eu estou agindo de maneira equivocada. A Bíblia não nos ensina a fazer vistas grossas, mas ela nos ensina a lidar com as coisas com amor. Então a palavra de Deus ela vai falar, fala a verdade, mas fala a verdade com amor. Porque você pode falar uma verdade e ser muito ofensivo, muito agressivo, mas você pode falar a mesma verdade e ser empático, ser acolhedor, ser parceiro, ser alguém que faz diferença na vida do outro. Há diferenças. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós temos que zelar pela reputação do outro. Cuidar do outro. Quando você não leva uma fofoca adiante, quando você não leva uma história adiante, você está defendendo a reputação do outro. Mesmo que o outro esteja errado, e ele vai tratar diante de Deus isso. Amar o seu próximo é cuidar da reputação dele. Levíticos, capítulo 19, versículo 16, vai dizer, não espalhe calúnia sobre o seu povo, não se levante contra a vida do seu próximo. Você ouviu alguma coisa? Vá até o seu irmão e veja se é verdade. Olha, chegou ao meu ouvido, você está precisando de alguma coisa, isso aconteceu de fato. Se você não tem coragem de fazer isso, ou não tem liberdade para tal, dilua isso no teu coração. Não continue propagando isso, guarde diante de Deus. Porque se você propaga, a palavra de Deus vai dizer que isso é abominável aos olhos do Senhor. Há coisas que o Senhor detesta, e entre elas, irmãos que criam intrigas entre irmãos. E a palavra de Deus vai mostrar que esse não é o caminho, portanto nós devemos zelar pela reputação do outro. Por fim, falar com cautela e com sabedoria. Falar com cautela e sabedoria. Provérbios 13:3 vai dizer, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Salomão diz, olha, quem guarda a sua boca, quem toma cuidado com o que fala, guarda a sua própria vida. Mas quem fala demais, quem fala até pelos cotovelos, esse acaba se arruinando. E o contexto dessa palavra é a ideia de que você às vezes vai perdendo o respeito pelo outro, você vai perdendo a reverência pelo outro, você vai perdendo o cuidado pelo outro, e ao perder tudo isso, você não se importa com a reputação do outro. Você não se importa. Você fala mal, ou fala um comentário desnecessário a respeito da vida de alguém com quem você conviveu, de alguém que às vezes te ajudou, de alguém que te estendeu a mão, de alguém que num momento difícil da sua vida foi quem esteve presente, mas de repente por uma calúnia, uma difamação, ou por uma coisa que você não concordou, não gostou, você resolve propagar um falso testemunho. E as coisas vão indo, vão indo. As palavras que saem da nossa boca, elas constroem ou elas destroem. Provérbios 16:23 vai dizer, quem não é cuidadoso com o que fala, acaba arruinando a si mesmo. E Deus então, quando Ele liberta o povo do Egito, está conduzindo eles para a terra prometida, uma das palavras de Deus é o seguinte, eu quero que vocês vivam bem uns com os outros, vocês não vão agir como o povo no Egito e nem como o povo em Canaã, vocês pelo contrário, vocês vão viver em harmonia, e vocês vão cuidar uns da vida dos outros, mas não no sentido de dar conta um da vida do outro, mas vocês vão apoiar, ajudar, amparar, proteger uns aos outros. Vocês vão caminhar juntos nesse aspecto, para que não haja falsidade, para que não haja desconfiança, para que não haja deslealdade, para que não haja palavras destrutivas. Todas essas coisas eram marcas da escravidão. Todas essas coisas estavam focadas em relacionamentos de opressão, relacionamentos falsos, onde ninguém podia confiar em ninguém, onde deslealdade era presente, palavras eram ditas para prejudicar uns aos outros. E a gente sabe que não é esse ambiente que Cristo Jesus quer para nenhum de nós. Não é esse tipo de relacionamento que o Senhor preparou para mim nem para você. A mentira, ela gera peso, e ao longo da história esse peso vai se tornando excessivo.
Agora, quando nós seguimos a palavra de Deus e seguimos o Evangelho de Cristo, a gente aprende a falar a verdade em amor. A gente começa a criar confiança e relacionamentos de lealdade. A gente começa a ter cuidado um para com a vida do outro. E assim deve ser o relacionamento daqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus sempre ganha quando nós decidimos construir relacionamentos leais uns com os outros. A igreja é chamada para um relacionamento real. Portanto, essa 9ª palavra, ela mostra isso claramente para a gente. A importância de viver a verdade ao invés do falso testemunho. Se você parar um pouco para pensar, quando você lê o relato da criação e em seguida o relato da queda, tanto Eva quanto Adão, eles foram seduzidos pela serpente através de um falso testemunho. A serpente mudou a fala de Deus e disse assim: olha, é certo que quando vocês comerem do fruto da árvore, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão se tornar como deuses, semelhante ao Deus. E isso seduziu o coração. E esse falso testemunho prejudicou e afastou o ser humano do relacionamento com Deus. E para que essa mentira, para que esse falso testemunho fosse quebrado, foi necessário que a verdade prevalecesse. Foi necessário que a verdade se fizesse carne e pagasse o preço pelo falso testemunho na cruz. Jesus, quando ele fala a respeito de si, ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ele não é o falso testemunho, ele é a verdade. E foi necessário que a verdade encarnada fosse crucificada naquela cruz para que o falso testemunho fosse vencido. E todas as vezes que nós, como servos e servas de Cristo, lutamos contra o desejo de propagar algo contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, contra um membro da nossa família, contra um vizinho, contra um conhecido, e resolvemos colocar isso diante de Deus, nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Todas as vezes. Por mais difícil que seja. Portanto, pense na cruz. Ela é a representação máxima, maior, da verdade em amor. Quando Jesus deu a sua vida naquela cruz, ele sabia que nós éramos pecadores. Ninguém disse para ele ou enganou, dizendo que nós éramos bons. Não, ele sabia. Mesmo sendo nós pecadores, nós fomos perdoados e ele nos redimiu pelo seu sangue. Portanto, olhando para a cruz, que a gente possa também viver a verdade e sempre preservar a vida uns dos outros. Que nós possamos ajudar uns aos outros, tratar com dignidade uns aos outros, contribuir uns com os outros. E mesmo diante do erro do outro, que nós possamos pedir para que Deus nos use como instrumento de bênção, para que o outro seja transformado e não para que o outro seja ainda mais prejudicado. É difícil em alguns momentos, mas é por isso que o Evangelho de Cristo é diferente de qualquer outra coisa. Por isso que o Evangelho de Cristo não se compara a nenhum outro conceito, seja ele filosófico, ideológico ou qualquer outra coisa. Porque o Evangelho é Jesus. E crer em Jesus é perdoar um ao outro e lutar contra o desejo e o anseio de propagar um falso testemunho. Que Deus nos ajude nisso. E que nessa noite nós possamos orar para que Deus nos conceda essa graça. Eu vou orar com vocês.